Quero agradecer muito particularmente a esse reconhecimento. É um reconhecimento importante nesse momento de luta. Quero me desculpar por chegar atrasada e depois sair correndo. Mas nós estamos em processo de votação. Várias votações nesse momento na Câmara de Deputados. Quero ressaltar o meu entendimento de que esse congresso é um congresso muito valioso de se realizar nesse momento. Nós estamos com uma série de dificuldades de execução orçamentária para a ciência, para a tecnologia, para a inovação no Brasil, que vem desde equívocos políticos sobre não destinação de recursos, até, de fato, as dificuldades institucionais dos órgãos de controle. Quero dizer que, nesse momento, tramita na Câmara, e é uma tramitação benigna, uma revisão da Lei de Improbidade Administrativa. Todos nós que somos gestores sabemos o quanto isso é necessário, que somos ou fomos gestores. A Lei de Improbidade é, de fato, uma ameaça que hoje transforma o exercício, por exemplo, de uma reitoria no esporte radical. Então, é até estranho que pessoas já maduras, né, dediquem-se a essa atividade de risco. Por exemplo, ter a honra de exercer a reitoria de uma universidade. Então, as fundações de apoio têm sido, ao longo dessas décadas, uma parceria inestimável, sem a qual seria muito difícil vencer as dificuldades, tanto de natureza financeira orçamentária, como também as dificuldades institucionais que são postas numa espécie de corrida de obstáculos que o exercício da gestão universitária requer. Então, mais uma vez, a minha gratidão, por esse reconhecimento, e dizer que nós continuamos a postos e à disposição para fazermos juntos a luta que fortalecerá a ciência e a tecnologia no nosso país. Muito obrigado. Posso dar sequência? O nosso próximo homenageado é o ex-reitor da Universidade Federal Fluminense. Ele não veio porque está em reunião no Rio Grande do Sul. Ele tem uma importância especial porque ele coordena um grupo de trabalho da presidência da Câmara, do deputado Rodrigo Maia. Ele está sendo homenageado por nós com esse troféu da gratidão, porque este grupo de trabalho, formado por várias autoridades acadêmicas, nos recebeu na época do Futuris. Nós fizemos um depoimento e recebemos muito apoio deles para a introdução das fundações de apoio no contexto do Futuris, que era impossível acreditar num projeto que trate da governança, da agilidade, do empreendedorismo das universidades, sem que contasse com as fundações de apoio. E esse reitor, o nosso reitor, Roberto Salles, me pediu para que o doutor Ricardo Martins, que está aqui, é o senhor mesmo, receba, pelas mãos dele, essa homenagem que o Confis faz ao professor Roberto Salles. Nós tivemos. Toma aqui, receba aqui, não. Boa noite a todas e a todos. Como o professor Fernando Feregrino falou, eu sou aqui um simples representante, um operário intelectual, que como consultor atua junto ao grupo de trabalho da Câmara dos Deputados voltados para a educação superior, grupo esse que foi criado pela crença e pela convicção do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, da importância de que o Poder Legislativo se pronuncie, analise, diagnostique e faça propostas para as políticas
e ações voltadas para a educação superior, a pesquisa, a ciência e tecnologia. Esse grupo de trabalho ele é coordenado pelo professor Roberto Salles, ex-reitor da Universidade Federal Fluminense, também integrado pela professora Eliane Superti, ex-reitora da Universidade Federal do Amapá, pelo professor Thompson Maris, ex-reitor da Universidade Federal de Campina Grande, e pela professora Ana Lúcia Gazola, ex-reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse grupo de trabalho não pôde estar presente aqui o coordenador homenageado, o professor Roberto Salles, porque, como já disse, ele estava em reunião com as instituições do Estado do Rio Grande do Sul, da região Sul, né, discutindo essas questões, ouvindo. O grupo de trabalho já teve a oportunidade ímpar de ouvir e conversar, não é, com o conjunto das federações, das fundações de apoio, com o seu presidente e sua equipe. E, na verdade, gostaria também, em nome do professor Roberto Salles e do grupo de trabalho, render a homenagem do grupo de trabalho a todos aqueles que militam, né, com afinco e com muita dedicação pelas fundações de apoio, pelo desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão, da ciência, da tecnologia no sistema público de educação superior brasileiro. Então, professor Peregrino, em seu nome, o GT também lhe rende as homenagens. Muito obrigado. Um abraço, Roberto. Dando sequência, cada personagem que sobe aqui, ele tem uma história com o Confis. Eu estou abreviando, mas quem viveu 2019 no parlamento, nas lutas, nas campanhas, até nas passeatas pelas verbas de ciência e tecnologia, como nós fizemos, sabe a importância que tem de ter aliados como vocês que estão aqui e aqueles que ainda não conseguiram chegar a nós, né, como os deputados e senadores. Então, eu quero considerar esse momento muito importante para nós. O Confis não teria essa energia para vencer as barreiras se não tivesse construído essas pontes. E essas pontes são fundamentais para a gente fazer uma concentração de esforços e vencer essas barreiras tão difíceis pelas quais nós estamos vencendo. Eu queria agora chamar o representante de uma instituição também muito importante, chamada CONIF, é o Conselho Nacional das Instituições Federais de Ensino, de Ciência e Tecnologia. É o professor reitor que representa o nosso presidente Jerônimo, é o professor reitor da Universidade do Instituto Federal de Goiânia. Sul-Grandense, Goiânia. Isso. Eu queria passar as mãos dele, o nosso troféu Flávio Nunes, ele é reitor, portanto, de um Instituto Federal, e eu passo as mãos deles para entregar ao nosso presidente Jerônimo. Por quê? Não é só porque é uma instituição importante, porque no momento crucial da discussão do Futuros, ele fez questão de ligar para mim e disse: Peregrino, eu quero lhe ouvir no Conselho Pleno dos Reitores lá no Rio de Janeiro, na FEComércio. E ele nos convidou, era uma reunião intensa deles, ele nos convidou e nós tivemos chance de apresentar as nossas argumentações, nossa visão crítica do Futuros, que se distingue de alguns outros companheiros que estão na nossa comunidade. Então, eu queria fazer disso um momento muito especial de agradecer ao CONIF, e eu queria, professor, que isso entregasse ao nosso querido Jerônimo nesse nosso troféu. Com certeza, Bom, boa noite a todas e a todos. Gostaria de saudar Peregrino, e em seu nome saudar toda a diretoria do Confis, saudar a todas as autoridades, saudar a todos os congressistas e congressistas aqui presentes. O CONIF, que represento então hoje nesta noite, representa as instituições federais de educação profissional e tecnológica do país. E hoje é composta por 38 institutos federais, 2 Cefetes e o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. E essas 41 instituições possuem mais de 650 unidades espalhadas pelo Brasil, em especial no interior dos estados. Então, essas instituições hoje
recebem mais de 1 milhão de matrículas na educação profissional e tecnológica em todos os níveis, básico, com cursos técnicos e superior na graduação e na pós-graduação também. Eu quero destacar e reafirmar a importância que vocês, que representam as fundações de apoio deste país, têm para as nossas instituições, para que possamos executar grande parte daqueles projetos de ensino, pesquisa e extensão das nossas instituições. E assim reafirmar essa importância e um compromisso também dessas instituições que o CONIF representa, para que possamos continuar, Peregrino, trabalhando para transpor os obstáculos que enfrentamos atualmente, para cada vez mais termos uma simbiose entre as nossas instituições federais e as fundações, para que possamos cada vez mais executar projetos e ir sempre levando à nação brasileira cada vez mais condições de ensino, pesquisa e extensão na área de educação profissional e tecnológica. Então fica a nossa gratidão, o nosso reconhecimento e o nosso obrigado por essa homenagem de gratidão que o Confis faz ao CONIF. Muito obrigado pela atenção de todos e todas. Queria chamar, antes do próximo, acho que o ministro já está aqui, mas eu queria chamar o nosso procurador de Justiça, Léo Charles Muraro. Ele é procurador de Justiça do Ministério Público do Ceará, ele é ex-presidente e atual membro da Associação Nacional dos Promotores de Justiça das Fundações e Entidades de Interesse Social, e ele é membro da atual diretoria do Profis. Muito importante a presença dessa associação entre nós, porque nós dependemos muito deles para que as fundações tenham seus estatutos aprovados, suas contas aprovadas, e um parceiro como eles, como a Faildos, que está aqui dentro, uma outra promotora que é de Alagoas, que nos dá tanto apoio para que nós atravessemos essas dificuldades. É muito importante essa associação. Nós estamos retomando o fio da história, porque já fizemos essa parceria no passado e agora estamos retomando. Obrigado, Léo, por você estar aqui entre nós. Boa noite. Professor Peregrino, eu acho que o senhor é bem jovem, o senhor não conhece bem a história aqui, eu me sinto um filho pródigo nessa casa. Primeiro porque eu frequento essa Finatec desde a época do professor Antônio Manuel Dias Henriques, da professora Telca Malheiros. Eu sou da época do professor Francisco de Assis Alves, o poeta das fundações de apoio. Viajei esse Brasil praticamente todo palestrando com esse grupo do Confis. O Ministério Público tem uma intimidade. Nós temos um ponto de interseção. É o amor pela filantropia, o amor pela cultura, o amor pela doação. Então, eu acho que, em 2011, eu publiquei uma dissertação pela Universidade Federal do Estado do Ceará sobre as fundações de apoio. E, na época que eu quis escrever, eu procurei um orientador e não me conseguia. Por quê? Porque ninguém sabe o que é fundação de apoio. Eu me sentia como se eu estivesse escrevendo sobre o ornitorrinco, sabe? Eu acho que vocês passam por isso. Se vocês dizem, eu trabalho em quê? Numa fundação de apoio, o povo deve dizer assim, o quê? Mas é um ser híbrido que não é conhecido nem no meio acadêmico. É um ser híbrido que não é conhecido pela sociedade. Eu acho que a grande dificuldade que eu sinto das fundações de apoio, professor, com todo respeito, e a todos vocês, eu acho que eu sinto um certo acanhamento de expor o trabalho das fundações de apoio, da pesquisa científica. Vocês precisam dizer a que vieram, o que fazem. Nós não podemos permitir que o terceiro setor, que a filantropia, que a cultura, que a pesquisa, só tome manchetes, só apareça nas manchetes em maus momentos. Eu sempre disse, tudo que esse país a gente conseguiu, muita coisa foi conseguido por esse terceiro setor. Esse terceiro setor que é um terceiro setor premiado em relação ao combate das doenças sexualmente transmissíveis. É um terceiro setor que começou o estudo também de AIDS no Brasil, um terceiro setor vitorioso com a amamentação, tudo com a ajuda das universidades,
da sociedade civil organizada. Então, assim, então nós tivemos esse contato muito forte, desde a época, como o senhor disse, da nossa presidente Failde Mendonça, de Alagoas. Estamos agora, fui presidente também, e agora está sob a presidência da doutora Rita Dalva, também do Ceará. E eu quero dizer que é uma grande alegria estar de retorno aqui. Fui convidado para falar sobre os fundos patrimoniais, né? Que eu não gosto desse nome, prefiro fundos filantrópicos, mas deixo assim isso aqui para ver se alguém vem assistir, né? Sexta-feira, quer dizer. Então, assim, olha, agradeço em nome da minha instituição. Eu quero dizer que o Ministério Público quer acertar, o Ministério Público quer aprender com vocês. O grande laboratório para nós aprendemos com o que vocês fazem, com os erros e os acertos. Então, assim, a proximidade com o Ministério Público, professor, é muito importante. É muito importante porque quanto mais próximos estivermos, mais próximos nos conheceremos, e essa proximidade e esse conhecimento gera a tolerância, gera o respeito e a admiração. Então, é isso que nós queremos. Então, eu sei que o Ministério Público muitas vezes não é entendido no seu papel, mas, como qualquer instituição, tem suas falhas, mas nós estamos aqui para aprender com vocês também. Muito obrigado. Vocês sabem que alguns parlamentares se comprometeram a vir aqui, mas nós não podemos nem responsabilizá-los de não terem vindo. Tem senador Isalci, vários deputados, Orlando Silva, enfim, vários confirmaram, a Bruna, a Lei 13.800, Bruna Fulano, todos confirmaram. O problema é que eles estão em votação no Congresso. Se eles faltarem, é muito delicado para eles. Então, nós vamos perdoar essa ausência, mas vamos chamar o representante, o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, o nosso querido Flávio Lenz, que está entre nós, para receber o troféu do deputado André. O deputado André é um combativo deputado federal, é um defensor das nossas universidades, nossas pesquisas, e hoje ele desempenha o papel de relator da área temática de ciência e tecnologia no projeto de lei orçamentária de 2020. Coisa melhor não existe. Ele está com a faca e o queijo na mão para fazer um bom orçamento para 2020, já que nós estamos falando dele aqui recentemente. Então, querido Flávio, receba as nossas mãos para o nosso deputado André. Obrigado. Quer falar? Boa noite a todos. Como representante aqui do deputado André Figueiredo, quero agradecer o troféu e gostaria de dizer que o deputado é um entusiasta da ciência e tecnologia, desde a época que foi ministro das Comunicações, que trocou um pouco a agenda do trabalho, né, que ele foi secretário executivo no Ministério do Trabalho também, um pouco dessa agenda para a área de comunicações, de ciência e tecnologia. Quero dar uma notícia que a gente aprovou hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia o projeto de alteração da Lei de Informática, né, garantindo assim que esse benefício fiscal para as empresas do setor de TIC... não, é o 50... Bom, não lembro do nome do PL, mas garantindo que, inclusive, que as nossas instituições de pesquisa continuem a receber esse recurso, que é muito importante, principalmente na área de TICs. Para se ter uma ideia, o volume de recurso investido em P&D nessa área hoje, anualmente, ele gira em torno de 1,2 bilhão. Se você for ver o recurso que o governo tem para fazer sua política de ciência e tecnologia nessa área, que seria o CITEINFO, né, o pedaço do FNDCT voltado para isso, trabalha com recursos da ordem de R$160 mil. Né? Então, isso fomenta muito o setor e a gente acredita que essa aprovação do PL vai ser um grande avanço e esperamos que isso vá para plenário. Já está em urgência, deve ir para plenário, provavelmente na semana que vem. Muito obrigado e boa noite a todos. Eu queria
ressaltar algumas coisas, algumas conquistas que nós tivemos esse ano, antes de passar nosso próximo momento com o ministro Marcos Pontes, que nós começamos esse ano com a aprovação da Lei 13.800 dos fundos dos endowments ou patrimoniais. Essa lei foi uma luta de 4 anos, que o Confis travou junto com a SPPC, CONIF, Andifes, com várias entidades. Conseguimos, ao final, que ela fosse sancionada, mas, lamentavelmente, com vetos. Mas empreendemos uma luta muito grande também, com a ajuda dessas entidades, que eu mencionei. E com essa luta e com o apoio de deputados como esses que passaram por aqui e outros que estão no Congresso hoje, nós conseguimos derrubar os vetos que negavam o direito à Fundação de Apoio a serem gestoras desses fundos. Havia uma luta muito grande para excluir as fundações de apoio da gestão dos fundos patrimoniais. Não tinha senso. Nós, que somos representantes das fundações que estão no dia a dia da universidade, que têm capacidade de alavancar 5 bilhões de reais por ano, não fôssemos autorizados a gerir fundos patrimoniais para ela, para desenvolver mais projetos de longo prazo. Era um absurdo. Nós lutamos, persistimos, e ao final o Congresso, no dia 11 de junho, me lembro dessa noite, imagina eu decorar essa data, mas no dia 11 de junho, numa célebre sessão no Congresso, em troca de uma autorização para o presidente da República alterar o orçamento, um projeto de lei, nossos deputados aliados nossos, puseram na mesa as fundações de apoio retornar ao projeto da Lei 13.800. Foi uma conquista que o Confis deveria comemorar mais, porque nós fomos trocados por uma autorização presidencial para gastar recursos do orçamento, adicionar recursos do endividamento ao orçamento, e nós voltamos ao projeto de lei. É uma sorte, né, Leonel, você que é um cara que acompanha, ter esse privilégio de na mesa ser colocado as fundações. Então, essa foi uma grande conquista do ano. As fundações são gestoras dos fundos patrimoniais. Isso vai justificar boa parte do que a presença do ministro aqui hoje. Então, outra vitória foi a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, presidida pelo deputado baiano Félix Júnior, ter aceito a nossa proposta de fazer uma audiência pública com a comunidade científica para discutir a burocracia na pesquisa. Foi muito importante os relatos que nós assistimos da SPPC, cientistas da USP, da Unicamp, dos vários lugares, demonstrar cabalmente quanto a burocracia atrasa a ciência no Brasil. Foi muito veemente esse depoimento desses companheiros e nós terminamos, o presidente criou uma subcomissão que é presidida pela deputada Margarida Salomão, que esteve aqui conosco, que vai tocar o tema da burocracia da pesquisa. Então, tudo que a gente tiver de que tenha a ver com o efeito da burocracia sobre a nossa gestão, temos que canalizar. Na próxima semana eu devo ir lá, fazer um depoimento para a deputada Margarida e levar as nossas propostas. Por fim, há que se registrar também, que vocês todos conhecem, o polêmico Futurice, quando ele foi apresentado, alguns dizem mal ou bem, não interessa, quando ele foi posto à disposição, ele tinha um pecado muito grave, além de, pode chamar de todos, mas tinha um pecado muito grave para nós que somos do Confis, que é a ausência absoluta das fundações de apoio desse projeto. Isso é um absurdo também, assim como tirar as fundações de apoio do projeto 13.800 dos fundos patrimoniais, também tirar as fundações de apoio do Futures. Parece o patinho feio, não, é o patinho feio. E para não ser feio, nós temos que lutar e demonstrar que nós temos a nossa força, a força da razão, seja de qual partido for, encontramos adeptos dessa mesma corrente. E eu fui, depois de uma demanda da nossa comunidade de fundações, fomos ao secretário Arnaldo, e conseguimos a introdução das fundações de apoio. Com prazer, eu anuncio, então, a presença do nosso querido ministro Marcos Pontes entre nós. Eu peço que ele suba ao palco, por favor. Opa, aqui.
Isso. Ok, antes de mais nada, boa noite. Boa noite a todos. Peço desculpas aí pelo atraso, que estava em outra cerimônia lá no Ministério Público Militar. Acabou encavalando as coisas todas. Mas eu queria dizer só rapidamente da satisfação de participar hoje à noite, né, dessa solenidade, dizer da importância, certamente todo mundo aqui tem acompanhado, né, a questão dos fundos de endowment e como que isso pode nos ajudar como um todo. A luta que nós temos pelos orçamentos de ciência e tecnologia não é uma luta fácil, mas eu garanto que ela tem uma importância muito grande para o país. Nós partimos nesse ano com um déficit, acho que todo mundo acompanhou obrigado, com um déficit de 330 milhões no CNPq a ser coberto, né? A gente veio falando desde o começo do ano a respeito disso. Finalmente a gente pode dormir tranquilo, depois de muitas conversas com o Ministério da Economia, e nós temos esses valores para as bolsas assegurados, através de 2 mecanismos, né, uma portaria e um PLN, e nós fizemos no Ministério, né, a partir do momento que nós tivemos aquele contingenciamento, o bloqueio no início do ano, nós fizemos a opção de proteger as nossas unidades vinculadas, as unidades de pesquisas, razões óbvias, todo mundo acompanha, sabe bem das dificuldades que já existem no orçamento existente, mais um contingenciamento ia ficar praticamente inviável, foi por isso que a gente protegeu, nós protegemos o orçamento das unidades vinculadas, das unidades de pesquisas e das bolsas do CNPq. Graças a um trabalho muito bom feito pela nossa equipe dentro do Ministério, a equipe que trabalha com os orçamentos, e nós conseguimos sobreviver ao longo do ano, né, apertando o cinto em outras áreas, e chegamos aqui então com um resultado interessante. Nenhuma unidade de pesquisa teve nenhum tipo de contingenciamento ao longo do ano, apesar dos 42,27% de contingenciamento que nós tivemos no começo do ano. É importante ressaltar isso para dar o valor a essas pessoas que trabalham o tempo todo na busca de soluções, na busca de trazer as condições mínimas para que a gente consiga cumprir a nossa função. As possibilidades que nós temos agora com os fundos de endowment, de trazer orçamento do setor privado, eu acho extremamente importante nesse contexto, não que não seja necessário o orçamento público, ele continua sendo extremamente necessário, principalmente quando se pensa na pesquisa básica, mas a possibilidade de se utilizar fundos do setor privado, recursos do setor privado, nos faz aproximar muito mais do que existe nos países que são mais desenvolvidos e que hoje a gente fala assim, Israel tem lá 4% de investimento do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Sim, mas a maior parte desses recursos vem do setor privado. Existe todo um trabalho a ser feito, um sistema, ou seja, um trabalho a ser feito para convencer, para motivar as empresas para que elas participem desse processo e que elas invistam em ciência e tecnologia. Nós sabemos da importância da ciência e tecnologia no desenvolvimento do país, no desenvolvimento social, e isso aí é importante ressaltar no desenvolvimento dessas empresas também, para que elas tenham sucesso, para que elas consigam ter lucro no país, elas produzem emprego e tudo mais. Então, esse trabalho, o Ministério está completamente focado, completamente alinhado nesse trabalho, em fazer um ambiente de negócios muito bom para que as empresas que trabalham com tecnologias, produtos e serviços de tecnologia, elas tenham essa confiança em investir no Brasil e investir investindo, vamos dizer assim, na pesquisa aplicada, também vamos ajudar a investir na pesquisa básica, que eu não preciso nem pregar nada sobre isso aqui, que todo mundo sabe da importância que existe na pesquisa básica. Às vezes a gente tem que convencer pessoas a respeito disso, mas é importante sempre ressaltar que a pesquisa básica está, como o nome diz, na base de tudo isso, para que as coisas aconteçam, né, as inovações e tudo mais. Então, eu só queria agradecer a presença de todos, agradecer, né, pela homenagem e dizer que
esse combate contínuo, né, para que a gente tenha o nosso sistema de ciência, tecnologia e inovações funcionando no país, não pode parar, né, de forma nenhuma. Quando a gente fala das instituições, não só das fundações de apoio, quando a gente fala das nossas instituições que são extremamente essenciais para o funcionamento de todo esse sistema, como o CNPq, funcionando da maneira como ele tem que funcionar, isoladamente, vamos chamar assim, né, de uma forma eficiente, a gente melhora a gestão, melhora o funcionamento da instituição, mas ela é uma coisa, a CAPES é outra coisa. É importante esse funcionamento separado, assim como a FINEP tem a sua importância, assim como a Embrapi tem a sua importância, e é bom que a gente fale sempre disso, né, para que mantenha todo esse sistema funcionando e saudável, e cada vez mais. Então, para não alongar, obrigado a todos, desculpe novamente o atraso, né, mas foi por uma boa causa, pode ter certeza, e vão vir boas notícias muito em breve. Tá? Obrigado, gente. Bom. Ministro, antes de o senhor se despedir aqui, só queria dizer que o ministro, desde dezembro, antes de tomar posse, ele nos ouviu. Eu mandei um zap para ele, ele me respondeu, me convidou, o Confis, para participar das reuniões preliminares do grupo de transição, nos ouviu sempre. Então, é um troféu de gratidão sincero. Nós somos leais e o senhor está sendo digno desta homenagem aqui nessa noite, junto com o seu assessor, Marcelo, que nos ajudou a montar esse programa dos endowments que as fundações vão protagonizar a partir desse momento, daquela cerimônia que o senhor fez tão bonita ontem. Muito obrigado, só queria registrar isso. Você leva aí? Bom, as palavras, a presença do ministro praticamente encerram essa noite. Temos vários deputados e senadores que receberão nos seus escritórios essas homenagens que nós estamos prestando aqui. Quero agradecer a presença de todos e vocês todos estão convidados a um coquetel aqui ao lado. Parabéns, viva o Congresso do Confis. Palmas para ele.